Versículo 17. Orai. Nem todo mundo leu, fica olhando e não lê. Vamos lá? Orai. Tá igual aqueles irmãozinhos que não sabem ler, abre a Bíblia e fica fingindo que está lendo, né? Orai sem cessar. Sem cessar. Oração é igual a respiração. Se parar, você morre. Orai sem cessar. Mas o versículo 25 eu gosto também, tanto quanto o versículo 17. Leia só vocês o 25. Irmãos, orai por nós. Não, mas fique quieto no seu canto. A Bíblia é minha, tá aqui, eu boto o que eu quiser. Olhe, nós os líderes, meu pai, ele tem que pegar uma carona, né? Irmãos, muitas vezes nós esquecemos de orar pela liderança, de orar por pastor. Nós estamos sempre à disposição, ou quase sempre, né? Mas naquilo que nos é possível, nós estamos sempre para socorrer. Mas nós precisamos de oração. Certo? Então não esqueça nas suas orações. Uma das coisas que me chamou a atenção na Coreia é que a maior igreja local do mundo, todas as orações na Coreia, toda oração termina: e abençoe o nosso santo pastor. Pode esquecer o santo, mas se botar o santo eu acho melhor. Mas sempre lembre-se de orar por nós. Nós precisamos de oração. Eu preciso de oração. Se existe alguém neste universo que precisa de oração, este cara sou eu. Viu? Não é o Roberto Carlos, não. Sou eu, esta pessoa que precisa de oração. Porque a nossa missão é árdua. Treinar a igreja de Jesus Cristo. Porque esta igreja é o corpo de Jesus. Paulo em Efésios, ele vai para lá para Efésios. Paulo em Efésios, ele vai trazer a figura que eu acho mais linda da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Diga isso. A igreja é o corpo de Cristo. Mais uma vez, bem bonito. A igreja é o corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. A cabeça pensa, mas é o corpo que executa. A cabeça tem planos, mas é o corpo que executa. Então, quando Paulo fala da igreja como corpo de Cristo, ele está dizendo que a responsabilidade para a execução de tudo aquilo que está na mente do Senhor está sobre esta igreja. Nenhum de nós está aqui só para ocupar espaço. A igreja não é um clube onde se adere e se tira proveitos dela. Irmãos, muitas vezes nós passamos, e na nossa geração, há uma ideia de igreja como sendo um lugar onde as pessoas vêm para tirar proveito. Esta ideia está equivocada. A igreja é o corpo de Jesus Cristo na terra para realizar os planos e projetos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos abençoados? Claro que somos, porque a vida que há nele flui através de nós. Amém, queridos? A vida que está em nós é dele. E a vida dele é perfeita. Então ele cuida do seu corpo. Ele mesmo diz que os maridos devem amar as esposas assim como ele ama a igreja. E cuida dela. Você faz parte da igreja do Senhor, o Senhor cuida de você. Não tenha preocupação alguma. O Senhor cuida da sua vida, meu querido. Prosperidade na nossa vida tem que ser algo tão corriqueiro que a gente nem percebe. Ontem nós tivemos um culto espetacular em Londres, para variar. E a irmã Rose, eu vou trazer ela aqui, uma pessoa que é minha ovelha desde 1996. E que eu já falei dela, de um problema de saúde do seu filho quando partiu para a glória. E agora ela está em Londres mais um mês, vai ficar um mês lá, porque um filho dela que mora em Londres está com câncer. E num estágio bem avançado. E ela veio para cuidar do filho. E nós estamos dando suporte a essa mulher. Uma intercessora. Meu Deus, a mulher é uma intercessora de mão cheia. E eu digo assim, você foi minha ovelha. Ela diz, eu me recuso a isso. Eu sou sua ovelha. Até Jesus voltar. É uma coisa, né? Ela diz, eu faço parte da primeira leva das Orlandete. Eu digo, ai meu Deus do céu. É uma figura, né? Canta, é uma mulher cheia do poder de Deus, uma intercessora cheia do poder do Senhor. Ela está conosco ali em Londres, né? E quero trazer ela aqui para poder trazer também uma palavra a vocês e poder nós também abençoarmos a vida daquela irmã. E nós tivemos um culto espetacular. E quando terminou, ela contou sua experiência. A igreja foi ao chão, em lágrimas, pela guerra daquela mulher. E ela instigando fé na igreja. Em vez da igreja ministrar fé a ela, era ela ministrando fé à igreja. Uma mulher de oração. E um irmão da igreja que Deus tinha dado uma bênção muito grande para ele. Um carrão, que eu não sei nem o nome daquele negócio. Uns carros que só falta falar, voar, sei lá.
E ele, quando terminou o culto, ele já tinha me dito que ia levar, queria que eu orasse consagrando o carro. E quando terminou o culto, ele disse: pastor, eu estou até com vergonha de pedir para o senhor orar pelo carro, abençoando, consagrando o carro. Eu disse: por quê, meu irmão? Aí ele disse: depois de uma palavra dessa, um culto desse, eu me senti até envergonhado. Eu pedi oração por uma coisa tão boba. Eu disse: aqui está a beleza do corpo de Cristo. Nós choramos com quem chora e nós nos alegramos com quem se alegra. Não é porque nós choramos com um velório que nós não vamos celebrar o nascimento de alguém. Não é porque nós estamos consolando uma pessoa doente que nós não vamos nos alegrar com uma bênção de prosperidade que o Senhor nos deu. Isto é o corpo de Jesus Cristo o tempo inteiro em movimentação. Amém, queridos? Nós estamos em guerra. Quem crê? Ixi, o amém foi tão sofrido, né? Nós estamos em guerra. Amém, queridos? Mas nós também estamos em festa. Preste atenção aqui. Os que estão mastigando, para de mastigar, que me dá uma agonia quando eu estou falando que tem alguém mastigando na minha frente. Eu sei que precisa, a mãezinha precisa. Mas nós estamos em guerra, mas o pai não precisa não. Nós estamos em guerra, mas nós também estamos em festa. Né? Nós estamos em festa. Então, equilibrar isso, né? Guerra e festa. Como? Pela sabedoria do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos falar hoje sobre o maior mistério da história. O maior mistério da história. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13. Depois nós vamos ressaltar alguns pontos daquilo que nós queremos trazer aos irmãos nesta tarde. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, falando da igreja como corpo de Cristo, ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação. Como acima, em poucas palavras, eu vos escrevi. Quando lerdes o que eu escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Eu fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, e que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pai, esta é a tua palavra. Tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação, para que não seja apenas tinta e papel, mas o poder de vida que se esconde atrás desta tinta e deste papel seja ministrado aos nossos corações, e nós seremos zelosos e daremos somente a Ti a honra, a glória e o louvor, pois tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Quem crê diz amém. Que mistério é esse? Qual é o grande mistério que Paulo está revelando agora? Vamos andar aqui nesse pensamento, nesse parágrafo. Eu estou ministrando a vocês não apenas em versículos, mas como a carta foi escrita, em parágrafos. Aqui é um parágrafo. A Bíblia foi depois separada em capítulos e versículos para facilitar a nossa leitura, mas é uma carta. Então esses 3 versículos é um pensamento, é uma estrofe daquilo que Paulo escreveu. 2 pontos a se destacar. Primeiro,
Paulo não olha para a sua vida a partir de uma perspectiva puramente humana, mas ele olha pela ótica da soberania de Deus. Você é um servo de Deus? A sua vida está nas mãos do Deus soberano e todo-poderoso. Pare de olhar a sua vida por uma perspectiva humana. Olha o que é que Paulo vai dizer no versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não sou prisioneiro de César. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo de Nazaré, por causa de vocês, os gentios. Que consciência de soberania. Paulo está dizendo, eu só estou aqui porque Deus quer. Vocês lembram de Jesus? Quando Pilatos olha para ele e diz assim, tu és o rei dos judeus? E Jesus fica calado. E ele diz assim, por que tu não te defendes? Não sabes tu que eu tenho autoridade para prender e para soltar-te? Jesus dá uma olhada para ele e diz, nenhum poder tu terias sobre mim, se do céu não tivesse sido dado pelo meu Pai. Diga glória a Deus por isso. Isso é consciência da soberania do Senhor. Não são as circunstâncias que mandam em mim. O diabo não tem autoridade sobre a história da sua vida, meu querido. Isso é soberania. Deus tem o controle da história. Era Ele que estava ali. Há um versículo da Bíblia que eu amo muito que diz assim, foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia! Era Ele. Os momentos bons e difíceis, era Ele. Paulo não está dizendo aqui e se dizendo nas mãos de Deus porque ele está num banquete. Ele está preso. Ele está preso sob a acusação de ter colocado fogo em Roma. Mas ele diz, eu não sou prisioneiro do imperador, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, porque eu ousei pregar o evangelho aos gentios. Aleluia! Que consciência tremenda. Outra coisa, considera-se prisioneiro por causa dos gentios. Por causa dos gentios, por pregar que judeus e gentios foram reconciliados para formar um só corpo em Cristo. Por que Paulo estava preso? Irmãos, há muita coisa que o povo chama de perseguição religiosa hoje em dia, que não é perseguição religiosa. Não tem nada a ver com perseguição religiosa. Ai, pastor, meu patrão está me perseguindo, é o diabo. Por que, irmão? Ah, porque eu estou falando de Jesus. Ele paga você para fazer faxina ou para pregar? Fazer faxina, então vá fazer faxina. Um dia desse eu escrevi um negócio que eu achei interessante. Eu e minhas brigas nas redes sociais, né? Eu virei famoso por isso. Eu escrevi que nós tivemos a graças a Deus porque aqui na Europa, principalmente aqui, na França, na Alemanha, Portugal, nós temos liberdade de culto. E alguém entrou dizendo que não, porque tem vídeos na internet falando de alguns irmãozinhos que pregando na rua foram presos, foram chamados à polícia. Eu disse, isso não tem nada a ver com liberdade ou não liberdade de culto? Nada a ver. O que é liberdade de culto? É liberdade para você ser crente ou não, mudar de religião ou não, exercer a sua fé. Eu nunca ouvi falar de pastor aqui impedido de ser pastor. Ao contrário. Irmãos, o governo nos ajuda a pastorear. Esse país é uma bênção. Amém, queridos? Nós temos toda a liberdade de cultuar ao Senhor, de exercer a nossa fé e de exercer ou não ter fé. E por que, irmão, nós pegamos alguns vídeos, nós não sabemos o que o povo está pregando na rua. E você pega só a prisão e você diz que o povo está aprendendo porque está pregando. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando você sai lá na rua para pregar o evangelho, você tem que ter muito mais cuidado do que quando você prega aqui dentro. Porque lá fora é público. O direito, aqui dentro quem manda sou eu. Aqui dentro quem manda sou eu. Nenhum policial pode entrar aqui dentro e fazer nenhuma arruaça. Ele vem falar comigo lá fora. Mas aqui dentro ele não tem. Mas lá fora quem manda é ele. E lá fora é de todo mundo. Você vai pregar lá fora? Cuidado com o que você diz. A pregação que nós temos que levar para o mundo é essa. De que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá fora ninguém pega doutrina. Eu já vi irmãozinho na rua pregando contra os cabelos das mulheres, que era culto, contra a mulher que usa calça comprida, contra quem bebia. Ei, isso é moralismo religioso. Pregação besta para pregar na rua. Isso você prega na igreja de portas fechadas. Alô, você vai para a rua falar mal dos muçulmanos? Vai para a cadeia. Se não levar uma bomba no meio da cabeça. Falta de sabedoria. Você vai para a rua para falar mal de quem é gay? Você vai para a rua de falar mal de quem bebe? Isso é o evangelho, é? Jesus
encontrou uma mulher sendo apedrejada no meio da rua porque foi pega em adultério, os religiosos iam apedrejando. Sabe qual foi a pregação de Jesus para ela? Filha, ninguém te condenou, nem eu. Fica fria, levanta, vai-se embora. Não bota mais chifre no marido, não. Peque mais, não. Eu não te condeno, não. Aleluia, glória a Deus. A gente já quer fazer um discurso em cima, moralista, religioso. Jesus chega diante de uma mulher samaritana em Sicar, no poço, e oferece água viva para ela. Jesus não sabia quem era ela, sabia. Jesus disse, se tu tiver 5 maridos, o que tu tens não é teu. Rodada mais do que corrimão do cartel. Mas eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para restaurar a tua identidade, a partir de uma experiência de adoração. Jesus está na casa de Simão, entra uma mulher da casa das primas, da casa da luz vermelha, com um vaso de perfume caro. Irmão, ela trabalhava numa função não muito digna. O dinheiro, não vou dizer como ela adquiriu não, porque eu não sou besta de dizer besteira, o pastor Ailton vai me dar uma bronca, né? E vai subir aqui, pegar o microfone e cantar "É nobre Galileu". Não vou fazer isso não. Mas ela trabalhava no bordel da cidade, e com o dinheiro do bordel, ela comprou um perfume caro e quebrou os pés de Jesus. Todo mundo se escandalizou e disse, se eu não fosse um profeta, saberia de quem é essa mulher e com que dinheiro ela comprou esse perfume. Jesus disse, eu entrei na casa de vocês, nem água para lavar os pés vocês me deram. Esta mulher não cessa de beijar os meus pés e com especiaria caríssima me ungiu. Aonde pregar o evangelho vai ser falado do que ela está fazendo. Aleluia! Será que nós temos coragem de ter um encontro com Jesus Cristo? Será? Esses religiosos de meia pataca, moralista, que com um mosquito engole um camelo, não aguentaria 10 minutos de confronto com Jesus de Nazaré. De perseguição, estão me perseguindo. Estão te perseguindo nada. Paulo disse, eu estou preso, porque eu estou pregando o evangelho aos gentios. Aleluia. Sabe o que levou Paulo para a cadeia? Ele disse, a parede que separava judeu e gentil acabou. E dos dois, Deus formou um só homem. E este homem é a igreja. E esta igreja tem acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu gosto de Paulo, ele tem um foco. Paulo chega no Areópago, onde tinha altares a todos os deuses gregos. Ele não se encanta com nenhum. Ele não faz nenhuma pregação sobre Mitra, sobre Diana, sobre Apolo, sobre Zeus. Ele não se preocupa com nada. Ele sai procurando onde bexiga sou eu. Onde é que eu acho um canto para pregar para este povo? E ele para num altar onde está escrito, ó Deus desconhecido. Ele disse, é aqui. E ele diz, vejo que vocês são muito religiosos. Olha, enchendo a bola do povo, dos idólatras. Vejo que vocês são muito religiosos, andando pela vossa cidade, vejo altares a todos os deuses. Mas há um altar ao Deus desconhecido. Estes que vocês não conhecem, eu os quero falar, conhecer. É Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador. Isso é pregação para pecador. Paulo diz, eu estou preso por causa disso. Paulo foi preso em Jerusalém, Paulo foi preso em Cesareia, e por último Paulo foi preso em Roma e lá ele morreu. Mas ele nunca aceitou que as suas prisões eram por causa de outra coisa a não ser Cristo. Irmão, seja chicoteado, humilhado, caluniado, perseguido por Cristo. Mas não pelos seus erros. Não porque você arranja encrenca, não por fofoca, não por intriga, não por língua comprida. Aí não tem nada a ver com Cristo. Não pense que porque você é um cristão, toda a confusão que você arranja tem a ver com perseguição religiosa. Tem briga que é minha, não é de Deus. Está perseguido por causa da sua fé? Ai, pastor, me chamam de herege, me chamam de fanático, me chamam de exagerado. Ah, bendito seja Deus na sua vida. Esses adjetivos na vida de um crente é lindo. Soa como música. Ah, pastor, todo mundo diz que eu sou fofoqueiro, linguarudo. Irmão, será que eles não estão dizendo a verdade? Há um espírito de revelação na vida de quem está falando. Irmão, eis que eu te digo, é verdade, irmão. Conserta-te, há um profeta falando de você por aí. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. E Paulo vai deixar claro que tem 2 privilégios que Deus lhe concedeu. Primeiro, uma revelação. Segundo, uma comissão. Uma revelação e uma comissão. Do versículo 1 até o versículo 6,
É interessante que ele usa 3 vezes, olha o versículo 3. 3 vezes Paulo vai usar a palavra mistério. Irmãos, isso aqui para os pentecostais é um prato cheio, né? Mistério. Deus tem um mistério contigo. Quantas vezes a irmãzinha vinha nas reuniões assim, eis que eu te digo, varão, Deus tem um mistério contigo. Eu disse, pronto, vai continuar sem eu saber. Mistério. No versículo 3 ele diz assim, isto é o mistério. No versículo 4 ele diz, a compreensão do mistério de Cristo. No versículo 9 ele diz, para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Que tanto mistério é esse, Paulo? Agora você tem que entender que há uma diferença entre a palavra mistério em português e mistério no grego. No grego, a palavra mysterion, que fala de uma verdade que esteve oculta ao conhecimento dos homens, mas que agora foi desvendada pela revelação de Deus. Mistério para nós, em português, é algo obscuro, algo oculto, algo secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível. Mas no grego não tem esse sentido. Tem o sentido de algo que foi oculto, mas que acaba de ser revelado. Chegou até nós. O mistério nos foi revelado. Aleluia! O Evangelho, irmãos, é o mistério de Deus revelado aos homens. Esse Evangelho. Este Evangelho, aqui está, qual é o mistério? O mistério é esse. O mistério que Paulo diz que estava oculto por todos os tempos e que nos foi revelado, é que Deus outrora tinha um povo na terra. Eu falei disso a semana passada, chamado judeus. E fora deste povo, todos os demais eram gentios. Mas que em Cristo esta separação foi derrubada. E nasceu agora um terceiro elemento. Um terceiro, veja, a igreja não substitui nem judeus e nem gentios. A igreja é um terceiro elemento nessa história. A igreja agora se levanta como um outro homem que Paulo chama de corpo de Jesus Cristo nesta terra. Deus já não tem mais um povo escolhido, chamado judeu. Deus já não tem mais um povo rejeitado, chamado gentios. Todos pecaram. Todos foram colocados debaixo da mesma lei. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que por um homem, Adão, entrou o pecado e o pecado alcançou todos os homens. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas a Bíblia também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que em Cristo agora surge um terceiro elemento. E este elemento se chama Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E esta igreja, formada em Cristo, está predestinada para ser a rainha, para se assentar à direita do trono do Cordeiro nas alturas. E quem quiser fazer parte agora, porque fora da igreja todos estão condenados, quem quiser fazer parte vai ter que entrar pela porta. Porque a igreja é a porta-voz de Deus na terra. E a igreja revela a sabedoria de Deus aos homens. E é esse o grande mistério. Por quê? Israel revelou um Deus ao mundo. A igreja, que é porta-voz de Cristo, preste atenção a isso. Ela não está na terra para revelar Deus ao mundo. A igreja está na terra para revelar o Pai ao homem. Deus não está levantando um país. Deus não está levantando uma nação. Deus está levantando um povo, que é o povo dele, que é o corpo de Jesus Cristo nesta terra. Tanto judeus quanto gentios, para provarem disso, vão ter que passar por um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Opa, aleluia. Eu gosto disso. Isso é rema na minha vida, irmãos. Jesus não revela Deus e Yahvé, Jesus revela o Pai. Ele deixa claro, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E eu vou repetir o que eu tenho dito milhares de vezes e vou dizer mais milhares de vezes. É verdade o ditado popular, todo caminho leva a Deus.
Mas eu não quero chegar a Deus, eu quero chegar ao Pai. Porque Davi disse que dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Eu não quero chegar diante de Deus. Afinal, quem é que acha que escapará de um dia chegar diante de Deus? Todos chegarão um dia diante de Deus, meu irmão. Ah, não é todo o caminho que leva a Deus. Que conversa! Então me diga qual é o caminho que vai fazer algum homem fugir dele. Me diga! Duvido! Davi disse, se eu tomar as asas da aurora e for para o fim dos cafundó do Juda, lá naquela cidade que você nasceu, ele diz, tu lá estás. Se eu descer ao abismo, tu lá estás. E Davi diz no Salmo 139, onde eu fugirei da tua presença? Como eu vou me ocultar de ti? Impossível! Todo caminho leva a Deus, mas eu não quero chegar diante de Deus, eu quero chegar diante do Pai. A Jesus diz, só através de mim você pode chegar diante do Pai. Porque na presença do Pai eu tenho provisão, eu tenho cuidado, eu tenho proteção. O Pai, meu filho, eu tenho um lugar na casa do meu Pai. O poder que Jesus me revela é de ser filho. Ai, como eu queria enfiar isso na cabeça. Mas vocês estão aprendendo, eu percebo que vocês estão aprendendo essas verdades. Eita, a todos quanto veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos. Filhos. Querido, para o mundo ele é Deus. Para o mundo ele é Deus. Para o mundo ele é Deus. Aí ele tem um monte de apelido, né? Alá, energia, força, universo, como assim, eu agradeço ao universo por não sei o quê. Aí outro chama ele de Buda, é o que não gosta de jejuar, de fazer jejum, nem vai para academia. Tem de tudo quanto é nome. Ao mundo, o mundo aí fora busca um Deus. Todo caminho vai levar um dia, vai chegar Buda se arrastando com o peso da sua gordura, vai chegar Krishna, vai chegar tudinho diante do trono de Deus. Mas quando você chegar, você não vai chegar diante do trono de Deus, você vai chegar chamando ele diferente, você vai chegar chamando ele de Pai. Abba, meu Pai. E a Bíblia diz que para você que é filho, não haverá mais condenação, porque você já passou da morte para a vida. Aleluia! Já não há mais judeu, já não há mais gentil. O mistério é esse, é a igreja. O mistério é esse, agora é o corpo de Cristo. O mistério é esse, todos estão debaixo da sentença. Todos. Na cruz ele colocou todos no mesmo patamar. Todos, homem, mulher, escravo, livre, bárbaro, cita. Já não há mais diferença nenhuma. Não tem povo privilegiado. Não tem gente com vantagem nenhuma. Todos. E pela graça agora cada um começa a ser salvo. Aleluia. Deus sentenciou a todos no atacado. E no varejo ele está salvando. Irmãos, na antiga aliança o trabalho era feito no arrastão. Na nova aliança é no anzol. Filho de crente não é crentinho. Nascer num país protestante não significa nada. Eu dizia ontem em Londres, tinha um inglês lá na igreja, aceitou a Cristo, vai se batizar. E eu dizia para ele, não é porque a sua rainha é crente que você está salvo, não. Ah, pastor, isso é tão óbvio, tem gente que acha que não. Em Israel, se o rei era justo, a nação inteira estava abençoada. Você vai ler a Bíblia, as biografias, o livro dos reis, assim, e o rei fulano de tal foi justo diante do Senhor e Deus abençoou Israel. Ei, na nova aliança não funciona assim não. Ninguém é salvo por decreto. Ai, vamos ter um líder máximo na nação que vai baixar um decreto que todo mundo é salvo. Funcionou não, no 3º século, no 4º século Constantino também baixou um decreto. Foi a desgraça da igreja. Funcionou não, meu filhinho. Não é por decreto não. Saia da sua casa, vá bater na porta do seu vizinho e anuncie a ele, olhando nos olhos, que Deus o ama e tem um plano maravilhoso na vida dele. Posso ouvir um amém esta igreja? Você vai ter que sair da sua comodidade e exercer a função pela qual você existe como igreja, de pregar o evangelho a cada criatura, a cada criatura, a cada criatura. Seus filhos são santos? São. Seus filhos são abençoados? São. Mas isso não o exima de um dia ter uma experiência com Jesus Cristo. Ah, irmã Tânia, se fosse, não era irmã Tânia. Só porque a irmã é crente, aí tonto, os filhos. Ele que não se aprome não. Para ver se o chicote não canta no lombo. E nesse lombo vai maguinho, vai apanhar mais do que macaco para conhecer dinheiro. Tem moleza? Não, meu irmão.
Você pode ensinar o seu filho, mas a escolha vai ser dele, a experiência vai ser dele. Sua função é ensinar. Hein, Regina, não? Vai pegar lá. Hein, Fabinho, não? Vai pegar os seus, vai ensinar. Mas cada um vai ter que ter uma experiência com Jesus Cristo de Nazaré. Não é na baciada não, nego velho. Não é na baciada não. Porque buy one, get one free. Tem isso aqui não. O reino de Deus é buy one, pay for one and pay for another. Não tem esse negócio não, meu irmão. Olha o que é que diz, irmão. A palavra do Senhor. Não bexiga que eu estou mais. O mistério. Aleluia. E esse mistério é para uma elite? Já me achei. Eu me perco e me acho em 2 segundos. Esse mistério é para uma elite? Não. Sabe uma coisa que eu odeio na igreja? Odeio. Uma expressão. Clero e leigo. Eu odeio essa expressão. Nas igrejas históricas, principalmente a igreja de Roma, se usa muito isso, né? O clero são os líderes e o povo é leigo. Gente, leigo é ignorante. Na igreja, Jesus não tem ignorante. Porque o mesmo Espírito que opera em mim, opera em você, meu querido. Não tem ignorante aqui. Olha o que é que diz o versículo 5. O qual, em outras gerações, foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Foi revelado pelo Espírito a toda a igreja. O mistério é para toda a igreja. Você não fique aí sentado no seu canto, esperando, dizendo, ai, meu pastor é uma bênção, ele sabe tudo. Sabe hebreu, que ele não sabe. E você sai de debaixo da sombra e vai fazer a sua parte. Porque sendo, você chegar no céu, tá igual um irmão meu, que chega lá e eu digo assim, você tem que se converter, Jesus está voltando. Sai para o inferno. Aceita Jesus. Vou nunca para o inferno. Vai não. Ele disse, vou nada, eu vou chegar lá no céu, bater na porta e dizer assim, pode me deixar entrar. Meu irmão é assim com o teu chefe, viu? Se tu não me deixar entrar, ele vai arranjar uma confusão lá dentro. Eu digo, e eu vou estar do lado do anjo na porta e dizer, nunca te vi. Rolando, tu vai fazer isso, eu disse, com todo o prazer deste mundo. Aceita Cristo, converta-se. Paulo chama esse mistério de o mistério de Cristo. No versículo 4. Quando lerdes o que escrevi, podereis conceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Diga, mistério de Cristo. Olha a coisa linda, né? O que é o mistério de Cristo? É que você faz parte do corpo dele. Isso é um mistério, né? Dá para entender um negócio desse? Não é não, pastor Ailton? É um mistério. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O mistério diz respeito a Cristo e a um único povo. Judeu e gentil agora são um único povo. Pastor, então por que vocês vão para Israel todo ano? Para estudar a Bíblia. Não é para bajular judeu. Eu chego naquele muro das lamentações e começo a lamentar pela lamentação deles. Olhando para os bichinhos ali, tudo. E eu, Jesus, que ladainha mais sem futuro. Ainda sai de costa aqui para não dar as costas para o muro. Mas você sabe que tem um grupo que não gosta daqui não. Mas fica lá pedindo para vir o Messias. Aí o profeta Zacarias diz que quando Jesus voltar, depois da grande tribulação, juntamente com a igreja, ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai se abrir ao meio. Ele vai estender as mãos para a casa de Israel. E os judeus vão olhar para as mãos e ele vai ver as marcas do cravo. E vai perguntar, estas marcas nas tuas mãos, onde é que tu adquiriste? E ele vai dizer, na casa dos meus amigos. E eles se lembrarão daquele que foi crucificado. E vão chorar como uma mãe chora quando perde o seu filho primogênito. Por quê? Porque eles vão descobrir que faz 2000 anos que eles não precisavam daquela ladainha. Porque o Messias que ele está esperando já veio, morreu, ressuscitou e está voltando para buscar a sua igreja. Não tem mais judeu e gentil. Tem uma igreja. E quem quiser ser salvo, vai ter que entrar por ela. Uau! Que é o corpo de Jesus Cristo. Não tem mais separação. Agora, Paulo vai falar desse mistério comissionado. Irmãos, preste atenção a isso. É por meio do Evangelho que judeus e gentios são unidos a Cristo. Se nós não pregarmos o Evangelho, o povo não vai se converter. É o Evangelho. E o que é o Evangelho? Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Parem com essa babaquice de pregação de autoajuda. Isso não é Evangelho. Terapia de grupo. Isso não é Evangelho. O Evangelho é levar o homem a sentir o peso da morte de Jesus Cristo por ele. Senão não é Evangelho. Evangelho sem cruz não é Evangelho. Evangelho onde o pecado não é chamado de pecado, não é Evangelho. Evangelho que não fala do preço da nossa redenção, não é Evangelho. E
salva é o Evangelho. Aderir a uma igreja não te salva, meu querido. Eu não sei se eu disse aqui ou se disse não, nem sei onde é que eu digo mais as coisas. Aí eu vou repetindo 1000 vezes a mesma coisa e vocês vão decorando o que eu vou dizendo. Uma das coisas na Bíblia que mais me chama a atenção é quando Jesus encontra com o centurião romano. E depois de dizer, eu vou curar o teu servo, ele diz, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Diga uma palavra, meu servo vai ser curado. Jesus diz, uau, nem todo Israel eu encontrei tanta fé. Como? É um romano. Idólatra. Jesus já dizendo que ele tinha mais fé do que Pedro, Maria, João. Jesus encontrou no lugar mais improvável do mundo o maior crente. Contudo, na equipe dele tinha um que ele disse que era o diabo. No lugar mais provável de só ter santo, tinha um diabo. No lugar mais provável de só ter diabo, tinha um santo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não julgue pelas aparências, porque elas enganam. Deus encontrará nos lugares mais improváveis deste mundo as pessoas mais santas que você já possa imaginar. Há muitos santos que estão lá fora. E há muitos cão que estão aqui dentro. Não neste lugar. Não aqui. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Qual é a diferença e qual é a vantagem que você tem? A possibilidade de você nascer de novo aqui dentro, de você ser mudado aqui dentro é muito maior do que aquele que não está ouvindo. Porque toda libertação e toda mudança vem pela exposição ao Evangelho. Quem muda você não é o pregador, é a mensagem. Porque a mensagem transcende o mensageiro. O poder não está em quem fala, o poder está na palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Como é que as pessoas vão mudar? Pela pregação do Evangelho. Se não há pregação do Evangelho, não há possibilidade de mudança. O mistério foi a verdade revelada e o Evangelho é a verdade proclamada. No versículo 7 ele diz, fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Eu sou ministro deste Evangelho, que anuncia ao mundo o mistério. É o Evangelho, a proclamação do Evangelho que revela este mistério. Precisamos pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Ei, vocês que têm recebido muito, muito será cobrado de vocês. Vocês sabem demais. Vocês conhecem demais e fazem de menos. Deus vai cobrar da vida de cada um aqui, cada suor derramado, cada lágrima e cada viagem minha até aqui, para treinar vocês, para pregar para vocês. Eu os conjuro diante de Deus. Preguem o Evangelho. Para que o meu trabalho não seja em vão. Simplesmente respondendo dúvidas e questionamentos intelectuais. Não tenho tempo para isso, não. Eu estou aqui para despertar o seu espírito na consciência de que você é o corpo de Jesus Cristo para ganhar esta nação para Jesus de Nazaré. Pregue o Evangelho. Paulo fala sobre o grande privilégio de ser um dispenseiro deste mistério. Não existe privilégio maior do que ser um canal para pregar o Evangelho. Tem coisas que eu ouço que valem tudo na minha vida. Um dia desse alguém chegou e disse assim, já pensei tantas vezes em ir embora para o Brasil. A única coisa que me sustenta é essa igreja. Me segura aqui. Ai, digo, Jesus. O que tem me segurado neste país é a mensagem pregada neste lugar. Isso é fantástico. Porque não tem nada a ver comigo. Vocês sentam aqui para a gente ler a Bíblia e falar dela. É o poder do Evangelho que tem aguçado o nosso coração. Amém, amados? É um privilégio. Ele chama a si mesmo de menor de todos os santos. Não é você. Olha o que é que diz o versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. Diga, eu sou o menor. Diga de boca cheia. Diga, eu sou o menor de todos os santos.
E é interessante porque a tradição diz que Paulo era bem baixinho. Paulo devia ter 1,60 m mais ou menos. Ai, minha filha, Ruizinho, né? Ela já casou com o apóstolo Paulo. Deixa o pobrezinho que ele era solteiro, minha filha. Não se meta ali, não. Pequenininho. E a palavra Paulo significa pequeno. Não é você, não é a sua estatura, não é a sua habilidade. É o poder do Evangelho na sua vida que vai fazer a diferença. O Evangelho proclama isso. Proclama esse mistério. Ele se sentia indigno, Paulo. Você é um Paulo nesta geração. Paulo já foi, agora é você. No dia que você achar que você é o bom, você perdeu. Você perdeu. Talvez você olhe para dentro e você diga assim, mas quem sou eu? Olha meu currículo. Deixa a sua Bíblia aí e volta um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou trazer um paliativo às suas emoções hoje, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Olha o que é que Paulo vai dizer dele. Paulo. Não estou falando de Judas não, Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Matei os crentes. O currículo de Paulo era um currículo de reprovação. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Olha o que é que ele vai dizer a Timóteo. Primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 1. Olha o que é que ele vai dizer ao seu filho na fé. Olha que legado extraordinário que ele vai trazer desta consciência. Paulo não se sentia nada. Irmão, não é você. 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, no versículo 13. Olha o que é que ele vai dizer. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Olha quem eu era, diz o apóstolo Paulo. Um blasfemo, um perseguidor, um injuriador. O que é que fez a diferença na vida de Paulo? Eu encontrei a misericórdia do Senhor na minha vida. Você se encaixa aí? Posso ouvir um amém? E ele fala desse privilégio de pregar o Evangelho em 3 etapas. Primeiro, pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Quais riquezas que Paulo pregava? Quais riquezas que Paulo pregava? Eu enumerei algumas delas aqui. Primeiro, ressurreição da morte e do pecado. Você ressuscitou no seu espírito, você é uma nova criação em Cristo Jesus. Era isso que Paulo pregava. Outra coisa que Paulo anunciava, libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. O diabo perdeu a autoridade sobre aquele que se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E ele vai, outra coisa que ele pregava, entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o Senhor. Outra coisa que Paulo pregava, reconciliação com Deus. Você que era inimigo de Deus, hoje você foi reconciliado com Deus pelo sacrifício de Jesus. Outra coisa que Paulo pregava, reconciliação uns com os outros. Aperta aí a mão do seu irmão, só que está aí do seu lado, tem um aperto até ele dar um amém. Aperta de verdade. Quantas vezes você teve que perdoar esse camarada ou esta camarada? Se você conhece há bastante tempo, quem te capacita a perdoar é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Reconciliação com meu irmão. Eu posso me reconciliar com meu irmão. Eu posso perdoar meu irmão. Amém, igreja? Por quê? Porque Jesus Cristo me perdoou primeiro. Aleluia. Isso é uma dádiva e Paulo pregava isso. Outra coisa que Paulo anuncia, o ingresso na família de Deus. Você não está só nesta terra. Você faz parte da família do Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. Você tem uma herança com esta casa. Quando esta casa terrena, que é este corpo, se desfizer, você tem uma casa construída por Deus no céu. Aleluia! E quando a trombeta soar e você subir, você vai receber um corpo glorioso igual ao de Jesus Cristo de Nazaré. Segunda coisa, manifestar o mistério a todos os homens. Capítulo 3 de Efésios, versículo 9. Eu estou quase terminando, mais 2 horas eu termino. Versículo 9, ele diz: e demonstrar a todos. A quantos? Todos. Diga todos. Diga isso de boca cheia, diga todos.
qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Eu tenho uma missão: anunciar a todos. Não é uma elite, não é um grupo privilegiado, a todos, o mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Essa era a missão de Paulo, que ele tinha recebido de Cristo. E esta é a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar a todos. Olha o que é que diz Atos dos Apóstolos. Vá lá, deixa aí marcado e vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículo 18. Atos 26, versículo 18. Essa era a missão de Paulo, essa é a missão da igreja. Atos da igreja, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, disse o Senhor Jesus. Versículo 17 diz assim: eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio. Te envio para quê? Para lhes abrir os olhos e chamá-los das trevas para a luz. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Irmãos, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos ficar simplesmente aqui sentados, nos banqueteando com tudo que Deus tem nos ensinado, sem fazer absolutamente nada para alcançar os perdidos. Verdade. Vai chegar uma hora que você vai enjoar. Vai chegar uma hora que vir para a igreja vai ser chato. Vai chegar uma hora que ouvir tudo isso que você tem ouvido vai ser chato. Pode crer. Tem gente que já não aguenta mais ouvir. Aí vai em busca de novidade. Sabe por quê? Porque ele não fez nada com o que ele aprendeu. Produziu folhas, aparência, mas não tem fruto nenhum. Todos aqueles que não suportam mais ouvir o Evangelho, porque se tornou para ele algo enfadonho, busque os frutos nesta árvore. São figueiras que não produziram nada. O Evangelho, quando ele cai no nosso coração e não encontra em nós uma terra produtiva, ele fica chato. E a pior coisa que existe é quando alguém esfria na fé, com a cabeça saturada de informação, para você conseguir trazer essa pessoa de volta. Só um milagre. Porque ele tem todos os skills para não vir a Cristo mais. Ele tem todos os argumentos. Ele está inchado. É o que diz lá em Apocalipse. Ele se acha rico, poderoso, e Deus olha para ele e diz assim: tu és miserável, pobre, cego e nu, eu vou te vomitar. Tenho visto tantos que se saturaram de conhecimento e nada produziram, e hoje já não tem prazer na lei do Senhor. Virou apenas uma coisa enfadonha, um crítico, e não consegue mais ouvir. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu me converti, me encontrei com Cristo, sou pastor há 23 anos, estou servindo ao Senhor há 32. Eu choro em cima dos mesmos versículos da Bíblia. Eu ouço as mesmas pregações e prego a mesma coisa e não quero novidade, porque para mim a palavra de Deus me basta. E todos os dias eu faço uma oração a Deus. Todos os dias: Senhor, nunca permitas que a tua palavra se torne para mim algo familiar. Sejas na minha vida todos os dias uma novidade. Não me deixes me acostumar com este livro. Eu luto contra isso todos os dias. Eu conheço a Bíblia. Um pouquinho. Às vezes eu pego este livro para ler, e quando os meus olhos cansados muitas vezes vão ler um texto, minha mente diz: pula, essa parte você já sabe de cor. E eu brigo com a minha mente e digo: nem se atreva.
Porque as palavras deste livro são mais do que tinta e papel, são espírito e vida que alimentam a minha alma todos os dias. Aí, de raiva, eu leio o texto mais 20 vezes seguida. E digo à minha alma troncha, você não manda em mim. Não se acostume. Eu como feijão, hoje fui almoçar na casa do André e da Jaque, feijão, arroz, vou dizer o cardápio, feijão, que estava uma delícia, arroz e frango. Desde que eu me entendo de gente que eu como isso e não enjoo. Só de falar de garra de penosa, a boca enche d'água. É uma tristeza, já virou um vício. Eu não enjoo. A palavra de Deus te enjoa? Ah, já sei, já ouvi isso. Amém. Ressuscita, Jesus, essa vida que morreu. Amém. A mensagem do Evangelho, nós temos que levá-la. O diabo cegou, irmãos, o entendimento das pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Precisa ir para lá não, só marca, você vai ler que meu tempo já foi. Paulo disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas no versículo 8 ele diz que nós devemos levar a luz a esses que estão nas trevas. Quando você anuncia o Evangelho, a luz de Deus penetra naquela pessoa. Quando você pregar a palavra, irmãos, pregue a palavra. Pregue a palavra. Não argumente com as pessoas. Fale do amor de Deus. Não tente mudar pessoas porque você não consegue mudar nem você. E você não é o modelo para ninguém. O modelo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fale de Cristo, não fale de você. Fale do Evangelho, não de você. Não é você que interessa. Você morreu. Você morreu. Defunto não tem vontade, defunto não reage. Ai, pastor, estão falando mal de mim. Ai, que bom que você já morreu. Defunto não se defende. Nunca vi isso. Não, no velório era uma briga. Já pensou? Um homem tão bom. Todo defunto é bom, né? Oh, que pessoa boa, gente. Morreu tão novo. Quantos anos tinha? 105. Eu lembro quando Dona Cano morreu, a mãe de Betânia, de Caetano, aí a manchete do jornal assim, uma tragédia. Eu disse, gente, quantos anos ela tinha? 100 e lá vai. Eu disse, é uma tragédia? Uma nessa idade, né? Morreu. Tão em choque porque a mulher com 100 e poucos anos morreu. Oxente, gente, esperava que ela vivesse mais que Matusalém. Mas é uma doideira, né? Mas não é assim? Não, queridos. Você morreu. Olhe para o seu vizinho e diga isso para ele. Diga, você já morreu, viu, meu querido? O que é que Paulo vai fazer? Aguenta aí 2 minutos. Tornar conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. Agora, irmão, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Eu não vou interromper, porque falta pouquinho do que eu me preparei para hoje. Mas eu queria que vocês entendessem ainda. Olha o que diz o... Volta para lá, para Efésios capítulo 3, versículo 10. Foi assim para que agora, pela igreja, diga pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Eu vou ler de novo esse versículo aqui para você ver a importância da igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Anjos e demônios vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Esta igreja que é uma união de povos de tão diferentes caminhos, de judeus e de gentios. Os anjos olham para nós como um grande espetáculo e ficam maravilhados em ver o que Deus tem feito no nosso meio. É isso que Paulo está dizendo. Os poderes do universo olham para a igreja e compreendem a multiforme sabedoria de Deus através desta igreja. Esta igreja que não é uma fábrica de Coca-Cola, onde todo mundo tem a mesma cara, o mesmo gosto e o mesmo rótulo. Mas esta igreja que é múltipla, mas é um corpo de Jesus Cristo na terra. Uma igreja que tem gente de todo jeito, de toda cor, de todo gosto, de todo segmento, feios e bonitos. Tem gente de tudo quanto é jeito, mas ela forma um só homem que revela a glória de Deus. É o corpo de Jesus Cristo nesta terra. Tem judeu e tem gentil. Tem pentecostal que canta Galileu. Tem roqueiro, tem gente de tatuagem,
Tem gente de homem de brinco, alguém perguntar assim, pastor, o senhor aceita, o senhor gosta de brinco? Eu disse, Deus me livre. Então manda os homens da igreja tirar. Eu disse, não, filho, eu não gosto de mim, não tenho nada a ver com as orelhas de ninguém. E a tatuagem, pastor, é de Deus? Eu digo, é. Como assim, pastor? Oxente, o chefe mandou tatuar na coxa dele. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu digo, oxente, ele que fez. Vai, mas meu Jesus lá, tatua aqui, Miguel, vai. Não quero um adesivo, não, bota aqui. Não está escrito, irmãos. Está escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que é isso? Não é uma tatuagem, não? É, tá lá. Senhor, mas ele fez na dele, não mandou eu fazer na minha, não. Dói com sua bexiga. Aí vai, eu fiquei imaginando assim, Jesus lá, vai. Não disse que dói, né? E o cara e o anjo lá fazendo. Ele que mandou. Na igreja tem, irmãos, de tudo. E o que eu faço, pastor? Você cuida da sua vida e de ser quem Deus chamou você para ser. Seja o melhor que você pode ser, que você não está dando conta de cuidar nem da sua. O conselho de Paulo, você come carne, não é da sua conta que o outro não come. Você não come, não julga quem não come. Porque quem come é para o Senhor quem come. Quem não come é para o Senhor que não come. Portanto, quer comamos, quer bebamos, seja tudo para a glória do nome do Senhor. É você que vai dar conta com Deus. Mania que a gente tem de querer se projetar na vida dos outros. Ai, pastor, olha o tamanho da saia da irmã, como é pequeno. Pois é, irmã, se a sua língua fosse pequena igual a saia dela. Mas não é. Cuide da tua vida. Investe em você. Amém, igreja amada? Tem de tudo na igreja. Paulo disse que tinha gente que comia isso, tem outros que só comia legume, tem um que comia de tudo. Aí junta essa salada. É o corpo de Jesus Cristo nesta terra. Você chega numa igreja, aí os irmãos são bem peteca, que a gente não pode nem dizer amém. Eu que sou barulhento, já teve igreja que eu fui pregar na minha vida, que eu tive que pedir assim, gente, deixa eu falar. Fui pregar uma vez numa igreja daquela assembleiana do Cocó, que quando eu disse Jesus, os irmãos já estavam, aleluia! E não sei o que eu disse, pronto, não vai sair nada. A cada meia frase minha era uma gritaria que nem eu me ouvia mais. Eu tenho que dizer, e já fui pregar em igreja, irmãos. Que depois de implorar muito, ele levantava a mão assim, falando assim, amém. Era só até aqui. Se tem uma mola aqui, amém. Amém. Aí tinha uns assim, aí eu olhava para trás, aquele monte de pastor, aí uns ou outros olhavam assim, para mim dizer assim, que bom. Na época era a febre dos sorvetes da Que Bom. Eu dizia, será que é propaganda da sorveteria Que Bom, né? Aqui não saía nada. Mas quando você junta tudo isso, o barulhento e o que não sai nem um amém, forma a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Já fui pregar em igreja que eu não pude pregar porque eu não sabia que não podia ter o paletó aberto atrás. O paletó era aberto aqui atrás, não deixaram. Imagina se eles me vissem hoje de calça jeans, vamos dizer assim, um herege. Não pude pregar. E já fui em outra igreja, já fui pregar, fui em igreja que o pastor tinha mais tatuagem na cara, no pescoço, nos olhos, em tudo quanto era canto. E aí, é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai achar o seu lugar dentro dela. Você vai achar o seu espaço dentro dela. E você vai ser frutífero. E você vai ser próspero. E você vai dar o seu melhor. E aquele que faz de um jeito não é melhor do que o outro que não faz. Mas você precisa fazer parte. Você precisa estar inserido. Você tem um lugar para você no corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Só não tem lugar para você fora. Porque se você estiver fora, não tem vida em você. São gostos. O que é a única coisa que é universal? Aquilo que a palavra de Deus nos diz. O que o texto diz não tem negociação. Mas o que o texto não diz? Irmãos, e para encerrar, 3 palavras-chave que estão no versículo 12. 3 palavras-chave. Eu encerro com isso aqui. Olha o que é que Paulo vai dizer. No qual temos ousadia e acesso em confiança. Diga ousadia, acesso e confiança. Diga outra vez, diga ousadia, acesso e confiança. Olha o que é que Paulo vai dizer. Ousadia, a palavra aqui é parésia, ausência de barreira e de medo. Expressar-se com liberdade. Você tem a ousadia para chegar diante de Deus. Chega com medo não.
Você não vai chegar diante daquele que quando descia no monte, o monte fumegava e o povo morria quem encostava, não. Não é esse não. Isso é para o mundo. Isso é para Israel. Você vai chegar diante do seu Pai, que conhece você e cuida de você. Amém, amados? Não chegue desse jeito, não. Outra palavra é acesso. Diga acesso. Aponta para o fato de que tanto judeus como gentios têm acesso ao Pai em um Espírito. Ao Pai. Através do Espírito Santo. Judeus e gentios. Nós temos acesso. Você sabia que você tem o mesmo acesso diante do Pai que eu tenho? Hein? Esse carinha tão bonitinha. Sexta-feira a pastora Neide foi com a Rose ao hospital orar pelo filho. Visitar. E quando chegou lá, diante do quadro, ela me manda uma mensagem. Pastor, vem aqui para orar. Tem alguma coisa espiritual aqui? Vem aqui para orar. Eu disse, agora? Estava em casa? Sim. Eu me arrumei que na hora que eu vou saindo, eu ia sair para ir. Deus disse, não vá. São elas. Voltei, peguei o telefone e disse, o Senhor disse para eu não ir. A unção que está sobre mim está sobre a vida de vocês. Eu não preciso sair daqui para ir até lá para orar por uma pessoa. Impõe as mãos sobre ele e a unção de Deus vai fluir na vida de vocês. Elas entraram no quarto do hospital e ele estava totalmente dopado, não conseguia nem falar, uma perna inchada desse tamanho. Elas oraram, ele voltou à consciência, a perna desinchou na hora e tirou uma foto, mandou para mim que não tinha que dissesse que aquele rapaz estava num estado terminal de câncer. Por quê? O Espírito de Deus está sobre a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem acesso. Você tem acesso. Exerça isso. Ai, está aqui, caiu uma pessoa endemoniada. Pastor, corre aqui. Para quê? E você? Você tem acesso. Exerça. Outra palavra é confiança. Diga confiança. É a certeza da aprovação divina. Não chega assim. A Bíblia diz que o homem que duvida não vai receber nada. Só com confiança. Aí eu vou orar, mas sei que Deus não vai fazer nada. Então não ore, não. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Mas eu sei que não vai dar certo, porque para mim as coisas são tudo difíceis. Então vai dormir. Vai não. Muda essa linguagem. Não é não? Muda a linguagem. Confiança, confiança. Creia que você já recebeu e será seu. Aleluia. Eu creio. Eu tenho confiança. Aleluia. Eu tenho acesso, eu tenho ousadia e eu tenho confiança. Deus cuida de mim. Amém, amada igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Tenha confiança. Você vai orar? Confiança. Deus vai fazer. Na hora certa, Ele vai fazer. Aleluia. Repita após mim, diga, pela fé em Cristo, eu tenho acesso irrestrito e confiança diante do Pai. Você tem acesso irrestrito. E você tem confiança. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Fiquemos de pé. Feche teus olhos. Agradeço ao Senhor por esta palavra nesta tarde. Por tudo que o Espírito de Deus me instruiu, me ensinou nesta tarde. Pelas verdades da palavra que entraram aí dentro do teu coração. Que mistério. Somos o corpo de Jesus Cristo nesta terra. Que mistério. Somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. A tua mente, ó Deus da glória, executa planos, mas através de nós estes planos são executados. Usa a minha vida, Senhor. Usa a vida de cada um de nós. Eu oro por esta igreja reunida aqui nesta tarde, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, para anunciar aos homens e aos anjos o corpo de Cristo, o mistério revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Somos o povo do Senhor, somos o rebanho do Senhor, somos o povo que o Senhor escolheu para executar na terra os seus planos e os seus propósitos eternos. Usa a nossa vida, Senhor. Sabemos, assim como Paulo, que nós somos os mais inadequados para esta missão, mas o segredo não está em nós, o segredo está em Ti. É pela graça, Senhor, é pela graça, maravilhosa graça que nos alcançou e que nos usa, Senhor. Pai, que toda mentira do diabo caia na vida dos meus irmãos nesta hora, que tudo aquilo que foi colocado nas trevas para impedir
tolir o teu povo, de evangelizar, de ganhar almas, Senhor, de avançar, seja derrubado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que a tua palavra nos lábios do teu povo tenha a mesma autoridade que tinha na boca de Jesus de Nazaré. E que tu uses este povo, Senhor, para trazer um avivamento nesta cidade. Eu os abençoo, Senhor. Eu oro para que esta palavra crie raízes profundas no coração de cada um. Eu oro para que o teu Espírito regue esta palavra e ela produza 100 por 1 na vida de cada um, Senhor, para a glória do teu nome. Eu abençoo a tua igreja. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso a Ele, que é digno.